Nowruz Mubarak. Feliz Ano Novo! Hoje falaremos sobre a comemoração denominada Nowruz. Nowruz é o Ano Novo iraniano, que é comemorado todos os anos no dia de Hormazd, do mês de Farvardin dos calendários zoroastrianos existentes. Pelo calendário Fazli, o mais preciso dos calendários zoroastrianos, o dia de Nowruz ocorre no equinócio da primavera, no dia 21 de março. Nowruz é uma das mais importantes comemorações do zoroastrismo, e traz consigo uma riqueza de simbolismo, história, mito e festividades alegres. Existem muitas camadas de significado para o Nowruz, tanto astronômico quanto mítico, histórico, ritual e espiritual. A palavra Nowruz em persa significa literalmente novo dia, e a origem primordial do festival está nos ritmos universais da terra e da natureza. Nas zonas temperadas do hemisfério norte, incluindo o Irã, o equinócio da primavera sinaliza o início do clima mais quente e a estação de crescimento. No antigo Irã, era a hora de começar a arar os campos e semear as sementes para as plantações. O equinócio de primavera também marca o momento em que nas 24 horas do dia, a luz do dia começa a ser mais longa que a noite. No hemisfério sul, nas zonas tropicais, o mesmo dia marca o equinócio de outono, ou o fim do verão, e o início da estação com temperaturas menos quentes. Esse fenômeno astronômico, o equinócio, é o momento exato em que o Sol passa pelo equador celeste. Quando ele acontece, o hemisfério sul começa a receber menos luz do Sol. Como a Terra é inclinada em seu eixo no outro lado, ou seja, no hemisfério norte, a Terra começa a receber mais Sol. Isso explica por que no Brasil começa a estação de outono no dia em que acontece o equinócio em março, enquanto que no hemisfério norte, por sua vez, começa a estação da primavera. Essas mudanças de estação são muito importantes e observadas no zoroastrismo desde a antiguidade. Desde sua origem, o zoroastrismo tem honrado esses ritmos e ciclos naturais, tanto com festivais agrícolas quanto com comemorações cósmicas de eventos astronômicos anuais. O mundo moldado pelo Senhor da Sabedoria mostra o divino em todos os aspectos da natureza, e essa imanência divina é honrada em festivais como o Nowruz, no qual o simbolismo divino se une com a celebração da renovação da terra na primavera no hemisfério norte, ou no outono no hemisfério sul. No zoroastrismo, a luz é o grande símbolo de Deus e da bondade, seja na luz do sol ou no fogo sagrado. O equinócio da primavera e o prolongamento dos dias são, portanto, um símbolo da vitória da luz sobre o frio e a escuridão do inverno. O zoroastrismo tem uma rica herança de simbolismo mitológico e astrológico que ilustra o significado de Nowruz. O início da primavera, ou do outono, a renovação da terra após o inverno estéril, ou verão esturricante, também simboliza o Frashokeret, isto é, a renovação de todo o mundo, que os zoroastrianos acreditam que acontecerá no final dos tempos, quando todo o mal e a escuridão serão derrotados, e toda a criação será renovada e purificada. Portanto, para os zoroastrianos, o Nowruz é uma prévia da renovação cósmica do universo. O Festival de Nowruz, embora verdadeiramente iraniano, tem suas contrapartes nas celebrações judaicas e cristãs. A festa judaica da Páscoa, a comemoração da libertação do povo judeu de sua escravidão no Egito, ocorre no início da primavera, embora o calendário judaico não coloque a Páscoa diretamente no equinócio. No judaísmo, a história sagrada se conecta com os ciclos da terra, de modo que a renovação da terra e a libertação do inverno são comparadas simbolicamente com a libertação do povo judeu da escravidão. O mesmo simbolismo existe na fé cristã. Muito antes de Cristo, os povos pagãos celebravam a renovação da terra adorando deuses que morreram e ressuscitaram. No cristianismo, o evento real do martírio de Cristo e a honra da natureza sagrada convergem entre si. A ressurreição de Cristo dentre os mortos, que na crença cristã ocorreu por volta da festa da Páscoa, também é paralela ao renascimento da terra na primavera. A história sagrada, baseada na celebração judaica da Páscoa e no evento de Cristo, recriam os velhos mitos sob uma nova luz. Os zoroastrianos celebram o Nowruz com um conjunto de muitos dias festivos, que se estendem antes e depois da data do equinócio. 10 dias antes da data de Nowruz, é realizada uma comemoração solene para as almas dos mortos chamada Fravardegan, ou seja, a festa para todas as almas, ou a festa em homenagem às fravastes daqueles que partiram, o que já foi comentado em vídeos anteriores. Por volta da data de Nowruz, os chefes de família iranianos montam a exibição da mesa cerimonial de Nowruz.
Esse costume não é apenas zoroastriano, mas é praticado por todos os iranianos, independentemente de sua fé. A mesa de Nowruz também remete aos generosos presentes dados pelos súditos do império aos reis persas no Ano Novo. Essa exibição é preenchida com símbolos do renascimento da primavera, fertilidade, prosperidade e alegria. Nos dias atuais, a cerimônia de Nowruz foi simplificada. Uma mesa decorada é posta. Entre os elementos ou objetos que compõem a decoração da mesa de Nowruz segundo a tradição zoroastriana, se costuma colocar uma cópia do livro sagrado do zoroastrismo, podendo ser o Avesta completo, ou o Horde Avesta, ou apenas os Gatas de Zaratustra, um retrato representando Zaratustra, um espelho, algumas velas, um queimador de incenso, uma tigela com água, alguns pratos e vasos com flores, frutas, moedas, pão, açúcar, grãos variados, ovos coloridos pintados como os ovos de Páscoa, e acima de tudo, os 7 artigos com seus nomes começando com a letra persa Sine, equivalente ao nosso SS, ou C com cedilha, ou artigos começando com a letra persa Shine, equivalente ao nosso X com som de CH. Dessa forma, temos a mesa de Nowruz chamada de Haft Sine, ou 7S, ou Haft Shine, 7X. Os elementos usuais com nomes começando com a letra S em persa traduzidos ao português são vinagre, sumagre, que é um tipo de condimento, alho, trigo, maçã, verduras e fruto da sorveira. Já os elementos começando com a letra persa Shine, traduzidos para o português são vinho ou suco de uva, açúcar, mel, doces, leite, arroz doce, xarope ou melado. Todos os 7 artigos são exibidos com destaque em pequenas tigelas ou pratos sobre a mesa. Esses exemplos de mesas enfeitadas para o Nowruz são tipicamente iranianos. Porém, em outros países asiáticos, bem como na África, América do Norte, América Latina, Europa e Australásia, os elementos da mesa, se forem difíceis de encontrar, podem ser substituídos por artigos nacionais. Os 7 artigos são então exibidos com destaque em pequenas tigelas ou pratos sobre a mesa. Toda a mesa, lindamente disposta, simboliza a mensagem de Ahura Mazda e o mensageiro Zaratustra, a luz, reflexão, calor, vida, amor, alegria, produção, prosperidade e natureza. É na verdade uma mesa de ação de graças muito elaborada em agradecimento a tudo que nos foi concedido por Deus neste mundo. Embora essa mesa de Nowruz seja um costume iraniano, um convidado judeu a acharia familiar, pois no judaísmo, uma mesa semelhante à mesa do Seder é preparada para a observância judaica da Páscoa. Alguns dos alimentos da mesa do Seder são os mesmos da mesa do Nowruz, como pão, ovos, ervas, maçãs e nozes. Mas os alimentos judaicos dispostos na mesa têm um simbolismo diferente. Eles pertencem à comemoração histórica do êxodo judaico. Por exemplo, há um tipo de pão na mesa do Seder, que simboliza o pão de jornada dos judeus em fuga, que não podiam plantar o trigo e esperar que crescesse, e as ervas da Páscoa judaica são comumente chamadas de ervas amargas, para simbolizar a amargura da escravidão e do exílio. Aqui devemos ressaltar uma grande diferença entre a festa de Nowruz e a Páscoa judaica ou a Páscoa cristã, ou seja, o festival zoroastriano de Nowruz não celebra nenhum evento histórico do passado, mas uma renovação anual com seu significado espiritual. O êxodo judaico ou a morte e ressurreição de Jesus Cristo, respectivamente na Páscoa judaica e na Páscoa cristã, são eventos históricos cuja comemoração coincidiu com a celebração da renovação da natureza. Assim, no dia de Nowruz, os membros da família, todos vestidos com suas melhores roupas, sentam-se ao redor da mesa. O chefe da família recita as orações de Nowruz e, após, os membros da família e convidados trocam beijos e abraços e se desejam um feliz Nowruz, que em persa é Nowruz Mubarak. Vale ressaltar também que a maioria dos zoroastrianos do Irã seguem o calendário zoroastriano Fazli, que é mais exato, no qual o Ano Novo zoroastriano sempre coincide com o dia 21 de março do calendário ocidental gregoriano. Todavia, uma parte dos zoroastrianos parsis da Índia não celebram o Nowruz no equinócio da primavera. Embora os parsis sejam de origem iraniana, seu calendário zoroastriano mudou durante o milênio de sua residência indiana, de modo que eles celebram o Ano Novo muito mais tarde do que os iranianos. Alguns zoroastrianos parsis seguem o calendário Shenshari ou Shahinshari, enquanto outros, uma minoria, seguem o calendário Kadimi.
Esses dois calendários, o Shahrinshahr e o Qadimi, além de possuírem um mês de atraso entre si, nenhum deles coincide com o calendário gregoriano, o que faz com que o dia de Nowruz a cada ano possa mudar de data relativamente ao calendário ocidental. Outro ponto interessante é que muitos zoroastristas consideram que o dia zoroastriano começa às 6 horas da manhã ao nascer do sol, e termina às 6 horas da manhã ao nascer do sol do dia seguinte, e não de meia-noite até meia-noite. Apesar disso, para efeitos práticos e didáticos, vamos aqui considerar o dia iniciando normalmente à meia-noite da forma como estamos acostumados. Mas isso não faz muita diferença, já que a maioria das atividades humanas ocorrem durante o dia após o nascer do sol, e se encerram à noite quando todos tendem a ir dormir, não importando o sistema de horários adotados. Então, dessa forma, temos o dia de Nowruz no calendário Fazli coincidindo sempre com o dia 21 de março, e mais duas datas de comemoração de Nowruz, uma pelo calendário Shahrinshahr e outra pelo calendário Qadimi. Neste ano de 2023, o Nowruz pelo calendário Shahrinshahr ocorre em 16 de agosto, e pelo calendário Qadimi um mês antes, em 17 de julho. E isso muda de ano para ano. Apenas o calendário Fazli tem o Nowruz fixo em 21 de março. De qualquer modo, considerando que os zoroastrianos parsis e os zoroastrianos iranianos estão espalhados pelo mundo, as 3 festas de Nowruz de cada calendário são realizadas nas comunidades da dispersão zoroastriana, e tanto iranianos quanto parsis são convidados a participar das festas e comemorações uns dos outros. E por hoje é isso. Nowruz Mubarak! E até o próximo vídeo!